Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro que vocês pediram muito pra saber minha opinião depois que eu o lesse, e é o 1000 Beijos de Garoto, da Tillie Cole. Esse aqui foi um dos livros que mais deu o que falar no ano passado. Muita gente leu e se encantou, se apaixonou por essa história, se emocionou horrores. E eu fiquei super curiosa, então, pra fazer a leitura e ver, né, o que é que eu ia achar dele. Aqui a gente vai ter a história de dois jovens, o Rune e a Pop. O Rune é norueguês e se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha apenas 5 anos. Logo que ele se mudou, ele conheceu a vizinha dele, né, que é a Pop, e eles logo se tornaram ali amigos inseparáveis. Com o tempo, essa amizade se transformou, né, em algo mais. E já adolescentes, eles são aquele casal também inseparável que se ama loucamente acima de tudo, até que um dia o Rune descobre que ele vai ter que voltar pra Noruega. E nessa que ele vai embora, eles prometem que eles vão manter contato. Acontece que, inesperadamente, a Pop corta o contato, ela se muda da cidade onde eles moravam e ele fica sem ter notícias dela, sem saber o que aconteceu. Quando ele retorna, então, pra cidade onde eles moravam, né, 2 anos depois de ter ido embora, a Pop já voltou a morar lá também. E é quando eles percebem que eles já são completos desconhecidos um pro outro, sem saber se eles vão conseguir retomar aquilo que eles tinham, né, antes dele ter ido embora. Gente, eu tô gravando esse vídeo e sem saber ainda o que dizer pra vocês do que eu achei desse livro. No modo geral, se eu tiver que virar e falar, e aí, você gostou? Eu não sei responder, eu não sei dizer se eu gostei do livro ou não. Então eu vou tentar organizar aqui os pensamentos, né, pra deixar mais claro pra vocês toda essa minha confusão pós-leitura de 1000 Beijos de Garoto. Com relação, então, primeiro às partes de que eu gostei. O livro, ele tem uma escrita que, assim, me envolveu desde o começo. Foi um daqueles livros que eu sentei e li basicamente de uma vez. Eu só não li de uma vez, porque eu comecei a ler, já era assim, quase 11 horas da noite, então eu já tava com sono, mas eu li metade dele antes de dormir, e eu só parei porque eu realmente estava com muito sono, e eu terminei logo na manhã seguinte, quando eu acordei. Como ele tem essa narrativa e essa história que acabaram me fisgando, é claro que eu me envolvi com o que estava acontecendo ali, e é claro que eu também acabei me emocionando em muitas passagens aqui do livro, porque eu acho que o livro, ele tem um apelo emocional muito forte. A história te leva para um caminho em que é óbvio que a intenção dela é fazer você chorar. Então, assim, não teve como eu não me emocionar, porque eu tava inserida ali no meio dos fatos. Se eu não tivesse, pode ser que eu não tivesse me emocionado, mas eu estava. A escrita da autora é uma escrita muito emocional, é uma escrita bastante intensa, e isso proporciona passagens bastante bonitas no livro. Tiveram aspectos dessa escrita que vão entrar nas partes aqui que eu não gostei tanto assim, mas eu vou primeiro, como eu disse, falar do que me agradou. E que pra mim, sem dúvida alguma, eu vou dizer que eu amei no livro, que não tem como eu falar que eu não gostei, que a única coisa que eu tenho certeza absoluta de que eu amei foi como a autora trabalhou as paixões de cada um dos personagens aqui. Então a Pop, por exemplo, é uma personagem que é extremamente ligada à música, o Rune é um personagem que é extremamente ligado à fotografia, e eu achei linda a maneira de como a autora descreveu essa paixão, essa conexão que as personagens têm com essas aptidões deles. Eu me identifiquei demais, né, com essa forma dela ter descrito isso, porque é uma maneira muito próxima de como eu me relaciono com as coisas com as quais eu me identifico. Eu sinto essa paixão muito forte que ela descreveu aqui, então isso me emocionou, isso me tocou muito. Indo pro lado das coisas que eu não gostei, a listinha é um pouco maior. Então, assim, mesmo em questão dessa escrita da autora, que é muito emocional e tal, algumas partes eu achei, assim, um pouco exagerado a forma de como ela colocava. Quando eu disse que eu ia ler, eu li nos comentários gente falando que achou o livro meloso demais, e eu até comentei, né, que eu gosto de coisa que é muito melosa, mas, assim, tiveram momentos que eu virei e falei, gente, eu acho que tá meloso demais até pro meu gosto. A história como um todo eu achei completamente previsível. Então, assim que eu tinha lido a sinopse, eu já tinha virado e falado, ai, deve ser por causa disso que ela sumiu. E aí depois eu acabei pegando um spoiler do livro que meio que confirmou o que eu suspeitava, e quando eu li eu vi que era isso mesmo. Então, assim, eu achei previsível desde a sinopse, e tudo o que ia acontecendo no livro era extremamente previsível. Era aquela coisa assim, que você via uma coisa e falava, tá, vai acontecer X. E acontecia. Então, é um livro, assim, que ele remete a muitos outros livros que já foram escritos com a mesma história, com o mesmo propósito, o mesmo tema. Então ele não traz, assim, nada de muito novo. E até a maneira de como as personagens foram trabalhadas também acabou me incomodando. Então, assim, a Pop, ela é uma personagem que, idealmente, é uma personagem linda, é uma personagem incrível, é uma personagem completamente pra cima,
mas que, assim, chegava às vezes a me incomodar um pouco até a maneira de como ela aparecia aqui, porque, assim, por mais que isso traga uma mensagem positiva, muito bonita, e que eu acho que é extremamente importante, né, na nossa vida, ignora um pouco de um lado de que ninguém, por mais positivo que seja, vai ser positivo 100% do tempo, a todo momento. Existem momentos em que a gente sente coisas que não são bonitas, que não são legais, e tá tudo bem a gente sentir tudo isso. A gente não é ruim, a gente não é ingrato, a gente não é menos por nada disso. A gente só é humano e a gente tá sujeito a sentir seja lá o que for, dos sentimentos mais lindos e nobres até os mais baixos e não nobres possíveis. Faz parte de quem a gente é. E eu acho que a gente ignorar isso, às vezes pode ser um pouco complicado, porque às vezes pode gerar sentimentos de culpa desnecessário. Às vezes quando a gente sente essas coisas que não são tão legais, né, a gente para e pensa, nossa, eu tô sendo ingrata, não devia estar sentindo isso. E assim, se a gente vive apenas sentindo essas coisas, né, que não são legais, de fato é um problema, mas de vez em quando faz parte da vida, sabe? E o personagem do Rune foi aquele também que me incomodou muito, e assim, principalmente no começo, eu achei assim o personagem tão babaca, acho que não tem outra palavra pra descrever melhor. E assim, mas mesmo nessa parte, né, eu sentia um conflito muito grande, porque eu olhava e pensava, gente, ele tá sendo tão imaturo, porque não é assim que funciona a vida e tudo mais. Aí eu lembrava que o personagem tinha só 15 anos e falava, tá, ok, mas tem um momento da vida em que é pra ele ser imaturo, é quando ele de fato ainda não amadureceu, então não dava pra cobrar muita coisa dele ali. E aí mesmo a questão da relação dele com a Pop, tinha horas que a gente olhava e pensa, nossa, que coisa bonita, e aí eu parava e pensava, gente, mas isso é tão fora da realidade, não é assim, não é mais aquilo que eu acredito. Aí eu parava e pensava, tá, mas quando eu tinha a idade deles, eu acreditava num relacionamento dessa maneira, eu acreditava nesse tipo de sentimento. Então ficou aquele embate de emoções, em que eu ficava entre razão e emoção, em que eu ficava quem eu sou hoje, quem eu já fui lá atrás. E aí eu não conseguia, assim, chegar a uma conclusão do que eu tava achando ali, né? E aí se tem uma coisa que de fato, assim, me incomodou muito, que eu falei, não, isso aqui não tem desculpa, foi o epílogo. E que eu já vi muita gente que mesmo que gostou do livro, né, falando que fez aquela cara de oi, porque o epílogo eu achei muito absurdo, gente. Eu achei tanto, assim, pelo que acontece ali, que eu falei, oi, como assim? Pra ele tá se dando ali daquela maneira, precisou algo ter acontecido que eu achei, assim, muito horrível, principalmente pela maneira de como tá sendo descrito ali no epílogo. O epílogo, isso não é um spoiler, ele se dá alguns anos depois do término aqui da história. E aí ele traz também informações sobre mais ou menos o que aconteceu nesse meio tempo e que eu achei completamente também fora da realidade. E é o tipo de coisa que, assim, que você só vai acreditar, só vai achar bonito, só vai funcionar pra você se você tiver uma crença muito específica. Então eu achei, assim, bem bizarro mesmo. Então, se tivesse acabado sem o epílogo, as minhas impressões eu acho que estariam mais divididas entre não sei se gostei ou se eu gostei, me emocionou, mas eu fui bem controversa em diversos pontos. E aí o epílogo fez a balança pender um pouco mais pro lado do não gostei. Então, assim, resumindo, o livro sim me emocionou, o livro sim me envolveu, o livro sim trouxe passagens que eu achei bem bonitas. Mas também eu achei o livro muito previsível, eu achei o livro muito exagerado, eu achei o livro muito fora da realidade, que enfim, causou esse nó gigantesco aí na minha cabeça. Minha intenção aqui não é mudar a opinião de ninguém, então se você leu o livro, super se emocionou, achou o livro incrível, ótimo, o livro conversou com você, ele te trouxe passagens que são válidas pra você, te trouxe mensagens e tocou você de uma maneira que vai ser importante pra você, então não despreze isso que o livro te trouxe. E se o livro não te tocou dessa maneira, se você, assim como eu, também encontrou várias passagens, elas também são super válidas, cada um tem direito, né, de sentir e achar o que quiser com o livro. Não existe uma opinião certa, uma opinião errada sobre o livro. Se o livro foi tudo isso pra você, então ele foi tudo isso, e se o livro não foi tudo isso pra você, então bola pra frente, não foi tudo isso, fazer o quê? Infelizmente não funcionou pra gente dessa maneira, né? O mais importante, então, é a gente sempre lembrar que a mágica da leitura é essa, que ela vai trazer significados diferentes, em momentos diferentes, e o mais importante é a gente estar aberto a conhecer essas novas experiências que a leitura vai trazer pra gente. Conta pra mim aqui nos comentários qual foi a sua experiência com esse livro, e se você tem curiosidade de fazer a leitura, faça, assim você pode tirar suas próprias conclusões. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.